Oi, gente! Tudo bem por aí? E aí, animados para o episódio de hoje? Eu estou! Hoje vai ser um capítulo mais lindo, mais esperado. Jacó vai lá se encontrar com o pai dele. Depois de tantos anos, depois de tantas histórias, depois de tanta coisa que esse José, né? Tô falando Jacó. Que esse José passou, agora ele vai encontrar com o pai dele. Imagina a alegria de Jacó. Ele nem sonhava que o filho dele estava vivo. Deixa eu abaixar esse volume. Ele nem sonhava que o filho dele estava vivo e de repente, além de estar vivo, ele é governador do Egito que detém toda a comida. É muita bênção. Jacó viveu para ver essa bênção. Que bom, porque ele passou longos anos sofrendo a ausência do filho. Ele nunca se recuperou. E os filhos, né, os filhos que fizeram isso, perceberam, né? Tanto que eles intercederam por Benjamim, né? Ah, se o senhor ficar com o Benjamim aqui, meu pobre pai não vai aguentar. Ele já perdeu o outro filho. Né? Eu vou mostrar para vocês algumas pessoas me perguntaram qual livro que eu tô lendo agora, porque eu indiquei o do José, aí eu quero mostrar para vocês. Me perguntam pelas redes sociais, aí eu vou mostrar. Não se assustem com o nome do livro, tá? O nome do livro não é o que vocês estão pensando. Mais esperto que o diabo. É do Napoleão Hill. Eu já li esse livro em 2019 e agora eu estou relendo ele, porque ele é muito bom. Eu indico, se você quiser ver. É um livro que transforma a sua vida. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. É muito bom. Ele já tem o 2, inclusive, foi por isso que eu comecei a reler esse aqui de novo, porque eles lançaram o 2 essa semana. E eu vou comprar com certeza, mas eu vou dar uma lida nesse aqui de novo para poder comprar o 2. É isso, você queria saber, eu tô lendo esse aqui. Eu leio vários ao mesmo tempo, né? Mas eu tô fixada naquele ali porque eu quero ler o 2. E é isso, vamos ler então. Aqui, Jacó. Gênesis 46. Vamos lá. Você que tá aí no carro, um beijão pra você. Você que tá tomando banho, tá só me ouvindo, um beijão também. Você que tá na televisão, tem muita gente me vendo pela televisão, eu achei muito legal, obrigado. Que eu seja a voz de Deus no coração de vocês, aonde vocês estiverem agora. E que a partir do momento que eu começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia, que ela é viva, ela venha transformar o seu coração, venha te fazer sentir a presença de Deus. Esse é o meu anseio, essa é a minha oração para você nesse dia. Que você realmente sinta a presença de Deus e que Deus te dê várias ideias legais para você fazer na sua vida, para você mudar a sua vida, mesmo que pareça que está tarde. Não está tarde. Para o Senhor não existe tempo, né? Ele vive no Kairos. Nós que vivemos no Cronos, né? No Cronos de hora. Ele não, ele vive acima de tudo, no passado, no presente e no futuro. Então para ele não existe esse negócio de idade, de tempo, nada disso. Quando ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, ele faz, independente da nossa idade. Então, esteja, né, com os ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar com você hoje. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. Olha, tem muita gente me pedindo para ler Êxodo. É um livro, até que Êxodo
Êxodos ainda é bom, mas tem alguns, não sei se eu vou ler consecutivo, porque tem uns livros que são meio cansativos, assim. E lá em Êxodo, talvez eu leia, na sequência, eles voltam para Canaã, né? Então, você que está me acompanhando todos os dias, você vai perceber, vai compreender o que foi aquela travessia no Egito, que o mar se abriu. Todo mundo conhece essas histórias, né? E aquelas histórias ali são baseadas nessa promessa de Deus para Jacó. Eu irei com você para o Egito, com você, e trarei os seus descendentes de volta para essa terra. Eles moravam em Canaã, a terra que emana leite e mel. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Porque provavelmente era uma coisa que Jacó chorava nos pés de Deus, né, de ter perdido o filho. Então, ter José do lado dele na hora da morte era uma coisa boa, né? Por isso que Deus está falando com ele. Então, Jacó partiu para Berseba. Ele estava com medo, mas como Deus falou com ele, né? Deus fez várias promessas, né? Pode ir, eu vou com você, eu vou trazer seus descendentes de volta, José vai estar perto de você no seu leito de morte, não se preocupe, tudo vai voltar ao normal, estou com você e tal, falando. Deus fala umas coisas e o resto a gente vai sentindo. É isso que acontece aqui também. Eu estou lendo aqui uma história de José voltando e tal, mas Deus está falando no seu coração umas outras coisas. Às vezes uma palavra que eu falo, às vezes um gesto assim, ó, qualquer gesto assim, já pode ser uma resposta para você, te dá um estralo assim, ai, é isso, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Por isso que a gente tem que ficar atento quando a gente está lendo a Bíblia, porque a Bíblia ela é viva. E ela fala exatamente aonde você precisa, aonde você quer. E com cada um de uma forma diferente. Ele fala comigo de um jeito, eu entendo de um jeito, você entende de outro, porque depende da sua necessidade, do seu momento na história. E nós estamos lendo a história desse povo aqui nesse momento em que Jacó está indo para o Egito, porque lá tinha comida para sua família, para todo mundo. Ele ia se encontrar com José, é um momento muito, muito emocionante, assim. É um momento que se a gente se colocar realmente no lugar deles, a gente chora, a gente se emociona. E Deus vai falar com você através disso, quem sabe você está esperando também um filho voltar de algum lugar, e imagina essa sensação de abraçar o seu filho que mora lá no exterior, por exemplo. Ou que mora em outro lugar e não está nem aí para você, e de repente ele volta, igual o filho pródigo. Pois é. Então, depois que Deus falou com Jacó, ele voltou. Ele partiu para Berseba, nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isso é, os filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isso é, Jacó e seus descendentes. Agora vai começar uma parte que é da descendência. Por algum motivo eles gostavam de escrever tudo o que acontecia. Os escribas escreviam. Graças a Deus que escreveram, né? Porque daí a gente tem esse compilado de histórias aqui, né? Verídicas, que aconteceram lá, para a gente poder entender as coisas, né? E até saber da nossa história, da nossa vida, da nossa herança. Então agora Jacó, ele vai falando cada gente que entrou lá no Egito. Ele vai falar da descendência dele com Leia, da descendência dele com Raquel, da descendência dele com Bila, com a Zila, né? Sei lá. Bila, com as concubinas lá, né? Bila, e ele vai falar de cada família, né? Esse tanto de gente foi com a Raquel, esse tanto foi com Leia. Mas é rápido, não vai demorar muito não. Só para a gente saber quantas pessoas foram nessas caravanas, né, que o rei mandou buscar eles lá. E os israelitas foram para o Egito. Isso é, Jacó e seus descendentes são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Agora é a hora que você está procurando um nome para o filho ou para o pet. Aqui tem várias ideias, você vai gostar dos nomes que você vai ver aqui. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Carmi?
Eu tava pensando que era Carmi, mas é Carmi. Carmi. Simeão e os seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, nome do meu tio, beijão tio, inclusive meu tio é pastor. Ó, Gerson era filho de Levi. Coate, Merari, Judá e seus filhos Selá, Pérez, Zera. Os outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, com H. Isacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazubé, Sinrom. Zebulon e os seus filhos Sered, Elon e Jalé. Muito engraçado esses nomes. Ai, meu Deus, é muito bom, né? E tem gente que pega assim, esses nomes aleatórios aqui e coloca realmente nos filhos, né? As pessoas pensam que o nome do meu filho, que é Heron, é da Bíblia. Aqui na Bíblia, não é da Bíblia o nome dele. O nome dele é grego. Significa herói. Aqui na Bíblia tem Elon, né? Que era esse cara aqui que a gente acabou de ler, ó, filho de Zebulon. Elon e Hebron. O do meu filho é Heron, com R. Não é da Bíblia, é grego. Eles foram os filhos de Leia, que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, esses que a gente leu. Além da sua filha Diná. A Diná, eles colocam o nome da Diná aqui por causa daquela história horrorosa que eu já contei para vocês. É por isso que eles citam muito a Diná aqui, porque na verdade as mulheres não eram contadas. Então isso aqui, todos esses nomes absurdos aqui eram o nome dos homens, dos filhos, né? Deles, não era nome de mulher. Só a Diná que é citada por causa daquela história horrorosa. Se você não conhece a história, volta lá para trás que eu coloquei lá no título do vídeo. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zifião, Agi com H, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Asser e os seus filhos Iná, nossa, Isva, Isvi, deve ser gêmeos, né? Isva e Isvi. Beriás, e a irmã deles, que se chamava Sera. Alguma coisa tem a Sera aqui que ela apareceu. Os filhos de Beriás eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó com Zilpa. Então ele fala do descendente com a Leia, que era a irmãzinha feia, mais velha, que o pai, né, o Labão, passou a perna nele e deu ela para casar porque ela era mais velha. Aí ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E ele deu Leia e deu a Zilpa, a escrava, né? A escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, tinha lhe dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram lá no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Era uma pessoa importante, assim, filha de um sacerdote. Os filhos de Benjamim foram... Benjamim teve um monte de filhos, gente. Quando eu falo de Benjamim, eu penso que ele é novinho, não sei porquê, assim. Mas ele teve um monte de filhos, olha. Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Nossa, ele teve 10 filhos, Benjamim. Não era fácil, não. Ele era novinho, mas estava cumprindo crescei-vos e multiplicai-vos. Olha, Benjamim era o filho mais novo, ele teve 10 filhos. Esses 14 foram os descendentes de Jacó com Raquel. Dan e o seu filho Zim, Naphtali e os seus filhos Jazel, Guni, Ezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó com Bila, a escrava que o seu tio Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres e os filhos. É o que eu falo para vocês, né? As mulheres e os filhos não eram nem contados, só os homens. Até porque ia ficar insuportável a gente ler tudo, né? Todas as mulheres, todos os milhares de filhos que essas mulheres tinham. Então,
contava só os descendentes diretos de Jacó. E algumas mulheres aqui por causa de algumas questões, né, importantes. Ao todo foram 66 descendentes diretos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi 70 ao total, o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Então foram 70 pessoas. 70 pessoas que foram morar no Egito. Lá em Êxodo a gente vai ler sobre a volta deles, né, do Egito para Canaã, que tem as 10 pragas, teve até uma novela aí na Record que falou sobre as 10 pragas e tal. Então, a gente está antes daquela novela. A gente está nos primeiros momentos, né, eles estão indo, então foram só 70. E quem assistiu essa novela, eu não vi, mas eu ouvi falar dela, né? E também na Bíblia, né, quem conhece essa história, imagina, eles foram milhares que foram embora depois. Eles começaram a crescer tanto, a procriar tanto, que o rei lá do Egito começou a escravizar eles e ficou desesperado, né, com medo dele tomar conta da cidade toda lá, né. Vamos voltar aqui. Estamos antes daquela história lá. Foram 70 pessoas só que foram para o Egito, e para você ver a quantidade de pessoas, a quantidade de bênçãos, né, que filhos são bênçãos, né, que aconteceu lá no Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-lo em Gozém. Gozém era uma cidade muito próspera, era uma cidade, significa o nome dela, né? Uma cidade para agricultura e agropecuária. Por isso que o rei deu Gozém para Jacó, porque eles eram pecuaristas, né? Vamos ver aqui. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi até Gozém, a fim de se encontrar com seu pai. Esse aqui é o versículo mais importante, impactante desse capítulo aqui. Cara, é muita emoção, meu Deus. José mandou aprontar o carro e foi se encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Muito tempo. Imagina, cara, muitos anos, o pai sofrendo, achando que ele tinha morrido mesmo, comido por pelos bichos, né? E José sem esperança do pai estar vivo, tanto que ele pergunta para os irmãos várias vezes, né, se o pai dele está vivo. E agora chegou o grande momento, eles se encontraram e José o abraçou e ficaram abraçados por muito tempo chorando. Chorando, chorando, chorando. Não tem lágrima que supere, que sacie essa bênção, né, do reencontro, toda essa saudade, todo esse milagre, né? Porque não deixa de ser um milagre, né, entre eles ali. Nós estamos aqui, sabemos a história, mas eles não sabiam que o filho estava vivo, que Deus tinha todo um projeto para José especial, para salvar todo mundo ali daquela época, né? Com a sabedoria que Deus deu para ele. E Deus escreveu, né, na história de José, uma história árdua, ácida, difícil, mas uma história de um homem persistente, um homem que honrou a Deus todo o tempo, né? Eu acho que foi hoje que uma ouvinte lá do Spotify falou comigo que José é o único personagem que a gente não vê defeito, pecados. Se eu não me engano foi a Jade que falou lá no Spotify. E eu fiquei analisando isso e falei, não é que ele não tem, né? É que as qualidades, a história, a missão de José era tão forte que os pecados dele não importavam. Claro que ele tinha pecado, todos nós pecamos e fomos expulsos da presença de Deus. Ele já estava com pecado, mas aí eu respondi para ela que ele tinha um pecado, ele era fofoqueiro. Nos primeiros capítulos a Bíblia fala, né, que ele contava tudo pro pai. Tudo que os irmãos dele faziam, ele ia lá e contava pro pai. Ele é fuxiqueiro. Eu até falei isso naquele dia. É um pecadinho que eu peguei assim na hora que ela me perguntou isso, me falou isso, né? Achei bem legal, pode continuar comentando, que eu adoro responder os comentários. E vamos lá, daí eles choraram por muito tempo. Então nesse momento desse milagre, vivendo esse milagre, assim, se coloca no lugar deles, um seu milagre. Às vezes você quer muito um carro, um filho, um casamento, um apartamento, sei lá, qualquer coisa que você queira, um relógio, um óculos, que você quer muito,
ou reencontrar uma pessoa, ou reencontrar, sei lá, um amigo, um namorado, quem seja, e agora aconteceu. Imagina, se coloca no lugar, é muita emoção, gente. É de ficar uma hora nesse versículo aqui, só meditando degustando esse milagre aqui, é muito bom, é muito bom. Você está esperando a cura? Deus te dá a cura. Porque numa situação desse milagre aqui, que já estava todo perdido, faziam anos que eles estavam afastados, Deus trouxe de volta. Deus também pode te curar. Parece que é impossível, mas Deus cura. Deus cura como curou a Lise, uma menininha de 3 anos, lá de Vitória, no Espírito Santo, no Ibis, de Vila Velha. Deus curou ela estava com câncer e Deus curou ela e foi lindo. Fizeram um culto de ações de graça. O que parecia impossível aos nossos olhos, Deus fez. Deus continua fazendo. Ele é o mesmo de ontem, que é isso aqui que a gente está lendo, isso aqui é de ontem. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de agora, nesse momento que eu estou falando com vocês, e de amanhã, quando a nossa bênção chegar, quando a gente se abraçar com a nossa bênção e chorar, 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 chorar de gratidão, de alegria, uma mistura de todos os sentimentos. Você não pode perder essa esperança. Você não pode desacreditar que o Senhor cura, liberta, traz, atende, ouve, realiza sonhos, realiza os milagres. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que fez isso com Jacó, com José. Ele é o mesmo que faz comigo agora, que fará depois com os meus filhos e com a sua família. Creia. Não, a gente só tem que crer, mais nada. Crer e visualizar, imaginar a bênção chegando. Pensa aí agora nisso. Pense, vamos continuar que está acabando. Eles se abraçaram por muito tempo, então Jacó disse: já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Imagina que coisa mais emocionante, né? Ele provavelmente falava com Deus: eu não posso morrer sem ver meu filho, eu não posso morrer sem ter uma notícia, né, verdadeira. É como as mães, né, que perdem os filhos, que são raptados, sequestrados, sumidos. E tem tanta gente famosa que a gente conhece que está sumida. Essas mães devem clamar por isso. Por isso que quando encontra, né, que vão encontrar em nome de Jesus, elas falam: eu já posso morrer, porque agora eu já vi que você está vivo. Depois José disse aos seus irmãos e à família do pai: eu vou falar para o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os meus parentes, os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras, cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês foram criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém. Gozém era a região de pecuarista, né? Era um lugar bom para plantar, para cuidar de gado, de boi, essas coisas, né? Pois os egípcios detestam os pastores de ovelha. E acabou. Esse versículo aqui me deixou intrigada. Por que eles detestam os pastores de ovelha, né? E eu fiquei aqui meditando, pensando, por que eles detestam? Porque eles acreditavam que os pastores de ovelha era uma profissão baixa, era uma coisa suja. Eles achavam que os egípcios eram contaminados porque eles viviam no meio do gado, no meio dos animais, ali no meio da plantação. Provavelmente viviam sujos, né? Porque o trabalho pesado desse, né? E aí os egípcios achavam esse trabalho sujo. Eles achavam que era uma classe inferior. Por isso que eles detestavam, mas achavam que sujava eles, que poluía. É um preconceito, né? Igual a gente vê por aí de várias formas, de vários jeitos, né? Eles tinham preconceitos com o pessoal que criava porco. É triste, né? Mas é verdade. E assim nós terminamos o capítulo 46 de Gênesis. Foi muito gostoso ler para vocês. Muitos insights maravilhosos, muita coisa que Deus trouxe no meu coração. Muita coisa boa. Eu espero que vocês também tenham ouvido a voz de Deus aí. E nós estamos a 24 minutos. Meu Deus. Beijão para você, ó. E até amanhã no capítulo 47. Tchauzinho!